Êxodo, capítulo 13, versículo 18, é o primeiro texto que a gente vai ler, que diz assim: Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Agora eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 20. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Amém? Antes da gente entrar na palavra, tem um outro testemunho que era para ter sido chamado, e a gente teve um probleminha de comunicação. Eu queria chamar aqui o Ivanildo e a Eleude para compartilhar conosco. Eles têm um testemunho também breve para compartilhar, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Pode vir, deixa eu ver se o microfone está aqui, né? Obrigado. Glória a Deus. Posso revelar o teu nome oficial? Não. Posso revelar o teu nome oficial? Não. Não? Teu nome artístico? Ninguém conhece quem é Ivanildo, né? Deixa eu passar aqui para a minha esposa. Boa noite a todos. Graça e paz. Paz seja convosco. Esse momento aqui que nós viemos é para dar um testemunho rápido.
de como foi a nossa vinda para CB Vida. O ano passado, em setembro, a gente teve uma conversa com o nosso antigo pastor, e era o desejo, né, já do meu esposo de mudar de igreja. E aí eu fiquei relutando, né? Mas conversamos com ele, ele disse que a gente ficava livre. A gente era livre para procurar uma igreja, né? Ele não queria que a gente ficasse sem congregar. Nós ficamos mês de setembro procurando, e o meu esposo veio aqui um dia na igreja, eu não pude vir. Ele chegou lá e disse para mim que nós íamos congregar aqui. E eu ainda, mesmo assim, ainda não queria. Mas Deus já estava preparando tudo, eu que não sabia. Quando foi dia 6 de outubro, um domingo, ele me convidou a vir para a igreja. E eu vim com ele. Cheguei aqui, do estacionamento, Deus já me impactou, assim, que eu fiquei... Meu Deus, é aqui mesmo. Aí já fiquei impactada do estacionamento, do acolhimento e do culto, que eu nunca tinha visto. Assim, foi Deus mesmo que preparou nesse lugar para nós. E aí, saindo daqui, a gente foi para casa, e na volta para casa, a irmã Nita, que está ali, a irmã Nita e o irmão Elimar, eles já tinham convidado a gente para o GC, né? E meu marido já tinha ido lá, no GC do Márcio e da Amanda, de casais, né? E aí ela convidou, estava tendo um projeto aqui de minha casa... Não. Casa de Paz. Casa de Paz. Olha, eu estou nervosa, estou esquecendo. Casa de Paz. E a irmã Nita estava procurando um casal para fazer o Casa de Paz. Ela perguntou se a gente aceitava fazer na nossa casa. Nós dissemos que sim. E ela fez, né, todas as lições com a gente. E aí já encaminhou a gente para o GC da Márcia, do Márcio e da Amanda. Ai, não estou dizendo. Márcia e da Amanda. E a gente ficou no GC. É porque meu marido não quer falar, ele deixou tudo para mim. Aí para encurtar, né? Fomos no GC. E aí depois já fomos para o Reset. Do Reset a gente veio, está sendo discipulado, né, por eles. E também já estamos servindo no acolhimento, para a honra e a glória do Senhor. Então, aqui é a nossa casa que o Senhor nos deu. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Isso tudo é no propósito do Senhor Jesus. Eu sou dessa igreja, eu acho que lá dos 15 anos, aquela dali me falou muitas vezes: essa casa é tua, vem para cá, meu filho, você é daqui. E eu quis fazer do meu jeito. Mas Deus começou a arrumar, começou a ajeitar. E no propósito dele, aconteceu o que aconteceu. Né? Amém. É a melhor coisa a gente passar pelo deserto para chegar todo molezinho, todo bacana. Mas deu tudo certo. Como eu sempre falo para minha esposa, nós, aonde a gente vai, a gente sempre dizime, oferta e faz o nosso papel certinho. Amém. Então, Deus é com a gente, né? Pode ter a certeza. E agradeço. Amém. Deus abençoe. Vieram, GC, discipulado, servindo, não tem como dar errado, né? Nós estamos aí com um projeto Minha Família Abençoada, que estamos desafiando toda a igreja a estar orando por alguém da sua família, e no dia 11 de maio nós vamos ter o culto Minha Família Abençoada,
onde você vai trazer essa pessoa da sua família, e nós cremos que através da sua oração, do seu convite, o poder de Deus vai se manifestar, e nós vamos ver muitas pessoas das nossas famílias sendo salvas aqui, curadas, libertas e transformadas para a glória de Deus. Amém? Então não fica de fora, se envolva, né? Faça como ele, se envolva. Se você não está num GC, procure, vá lá, conhece, visita. Se você não gostar, não vai mais, mas pelo menos vai lá conhecer, né? Você vai ver como é um ambiente extremamente edificante, né? E sem dúvida nenhuma servir também, em alguns, como ela falou, foi impactada no estacionamento, não foi pelos carros. Se ela tivesse chegado, tivesse só carro lá, não tinha impactado ela. O que impactou foi o quê? Foi as pessoas que estão lá, é o sorriso, né, no acolhimento. Não foi as placas, não estava as placas ali penduradas num suporte. São as pessoas. E Deus pode e quer usar a sua vida também. É um sorriso, é um abraço, é um boa noite, é um seja bem-vindo. A gente precisa entender que Deus quer usar cada um de nós para continuar impactando um número ainda maior de pessoas. Amém? Então fica o desafio para você fazer parte de um GC e também, né, estar envolvido em um dos nossos ministérios. Como a gente acabou de ler, a gente percebe que existe um deserto entre nós e a terra prometida. Existe a terra prometida, a Canaã espiritual, que é a vida eterna, a eternidade ao lado do Pai. Mas existe também a terra prometida, terrena, que é exatamente a vida abundante que Deus tem para cada um de nós aqui na terra. E entre a terra prometida e nós, sempre vai haver um deserto. Sem deserto não há Canaã, nem espiritual e nem terreno. Por quê? Porque é o deserto que nos molda. Como o Ivanildo falou, o deserto ele deixa o nosso coração do jeito que Deus gosta. Ele deixa o nosso coração como um barro na mão do oleiro, aquele barro mole, disposto a ser moldado. Então o deserto, sabe, ele nos prepara, e o deserto ele dura o tempo que nós levamos para aprender o que Deus quer nos ensinar. Então, na verdade, quem define o tempo que nós vamos passar no deserto somos nós. Porque na hora que a gente aprende, não tem mais por que Deus nos manter no deserto. O deserto ele vai durar o tempo que levamos para deixar Deus nos moldar. E eu acho interessante que no texto que lemos, o texto vai dizer que assim como o pai disciplina o filho, Deus também disciplina o seu filho. Então o deserto é um lugar de disciplina, é um lugar de correção. Por quê? Porque Ele nos ama. E como pai, muitas vezes a gente prefere ver o filho chorar por um tempo do que a gente chorar eternamente a perda dele. Às vezes a gente prefere ver o nosso filho chorar em casa porque a gente não deixa ele fazer algo, do que a gente correr o risco de deixá-lo fazer e a gente perdê-lo. Sabe, o texto de Deuteronômio, ele diz que, ao contrário do que a gente pensa, não é o inimigo que nos leva para o deserto, é o próprio Deus. Para quê? E ele repete 2 vezes essa mesma expressão. Ele nos leva para o deserto para nos humilhar, para nos provar e para ver o que está no nosso coração. Para ver se a gente vai continuar sendo obediente ou não. Porque obedecer quando tudo vai bem, que diferença faz? Louvar a Deus quando tudo vai bem, que diferença faz? Congregar, ser fiel a Deus quando tudo vai bem, que diferença faz? É no deserto que Deus prova o nosso coração. É no deserto que Deus prova a motivação do nosso coração. Porque tem pessoas que estão aqui no Passo de Fé, estão buscando a Deus, e aí, quando a coisa não acontece no tempo que ela esperava, ou que ela criou a expectativa que acontecesse, ela vai embora. E se ela for embora antes de receber, é sinal que ela iria embora mesmo recebendo, sim ou não? Porque ela não estava aqui em busca de Deus, ela estava aqui em busca somente de algo que ela queria da parte de Deus. E tem pessoas que quando recebem também vão embora. Então eu encontro com pessoas, às vezes, que estão afastadas da igreja e falam: não, pastor, sabe, é porque eu orei, as coisas não aconteceram. Eu digo: então, se tivesse acontecido, você teria se afastado do mesmo jeito. Porque o seu coração não estava em Deus. Seu coração não estava firmado realmente em Deus. Então Deus, é no deserto que Ele prova o nosso coração, que Ele prova a motivação do nosso coração.
sabe? E aí quando a gente percebe que Deus faz conosco o que um ferreiro faz com um ferro. Não sei se você já foi num ferro velho, aonde não esses onde só descarta, mas onde o ferreiro trabalha com ferro velho, com sucata. Se você já foi, você vai ver que nesses lugares você encontra 3 tipos de objetos. Você encontra ali ferramentas velhas, sujas, cheias de teia de aranha, enferrujada, toda torta, amassada. Você vai encontrar esse tipo de ferramentas ali, quebradas, amontoadas lá no chão. Parece imprestável. Você olha para aquilo ali e você olha, isso aqui não serve para nada. Mas o ferreiro não joga fora. Elas estão ali, naquele estado, mas ele não joga no lixo. Sabe, elas são preciosas demais para serem descartadas. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não tem lata de lixo. Não existe pessoas irrecuperáveis para Deus, não existe problema sem solução para Deus. É por isso que nós estamos orando, que nós estamos crendo, que através da nossa oração, da nossa intercessão, pode ser a pessoa que for, a dificuldade que for, nós cremos que Deus é poderoso para agir, para mudar, para curar, para libertar, para transformar, porque para Ele nada é impossível. Sabe, Deus ele não tem lata de lixo, Ele tem o quê? Ele tem fogo, Ele tem deserto para moldar, para aplumar aquela ferro, sabe, aquele ferro que está ali, que está cheio de poeira, para tirar a poeira, aquele ferro que está torto, para ele alinhar, para ele colocar no prumo. O que ele tem? Ele tem o fogo, ele tem o deserto, onde essas ferramentas são moldadas, são transformadas e voltam a ser úteis novamente. Mas quando você olha nesse mesmo espaço, você vai ter ali outras ferramentas que elas estão sendo derretidas no fogo. E o fogo ele tem um simbolismo muito forte na Bíblia. O ferreiro ele pega a sucata, aquela sucata que estava toda torta, lá no fundo, cheia de teia de aranha, cheia de poeira, que a princípio não serviria para nada. Ele pega e ele coloca na fornalha. E o fogo ao qual essa sucata é submetida é um fogo extremamente intenso. E aí o que acontece com aquele metal? O metal se derrete. E quando o metal é posto no fogo, ele vai se derretendo, a ferrugem vai soltando, ele vai limpando. É por isso que a Bíblia vai dizer que o ouro, quando você vai comprar um ouro, depois que ele passa pelo processo de purificação, que ele passa pelo fogo, ele tem um valor muito maior do que o ouro que não passou pelo fogo. Por quê? Porque o fogo queima as impurezas. O ouro que já passou pelo fogo, quem é ourives ou já viu, sabe que o ouro, quando ele passa pelo fogo, ele queima todas as impurezas e ele fica o ouro puro, com um valor infinitamente maior. Da mesma maneira acontece com o metal, ele vai derretendo, a ferrugem vai desgrudando, e o ferreiro molda aquela ferramenta de acordo com a sua vontade e com o seu propósito. Quando uma ferramenta está defeituosa, torta ou trincada, o que ele faz? Ele joga no lixo? Não. Ele pega e coloca ela no fogo e depois leva para uma ferramenta chamada bigorna. Quem já ouviu falar nisso? Bigorna. Quem nunca ouviu falar, levanta a mão. Você vai saber o que é agora. Coloca o vídeo aí para mim, Davis, por favor. Você vai entender para que ela serve. Deu certo para baixar? Deu. Olha só. Formatar ela como a gente quiser, sem ter um problema de deformação da mesa, sem ter um problema de distorcer a peça. Bigorna é essa ferramenta aqui, ó. Então, ela é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga fazer o nosso trabalho no dia a dia, beleza? Então, é para isso que serve a nossa querida e amada bigorna, beleza? Gurizada, aqui é a tradição. Olha aí como é que ele faz. O ferro vai para o fogo e aí ele vai moldar. Então é simplesmente uma questão
fazer... ao ferrugem soltando. Ele alinhando. Vê se está retinho. É exatamente isso que o ferreiro faz. Aquela ferramenta que estava suja, largada, torta, quando ela é submetida ao fogo, e ele coloca sobre essa ferramenta chamada bigorna, e ele começa a bater. E ela vai alinhando, ajustando, aplumando. É isso que o deserto faz conosco. É para isso que Deus nos leva para o deserto. Para ajustar o que precisa ser ajustado. Para alinhar o que precisa ser alinhado. Para dar algumas pancadinhas. Para poder trazer algumas coisas para o seu devido lugar. E eu lembro uma frase que uma das primeiras vezes que a Ana ministrou, ela ministrou sobre isso. Deserto é lugar de amor. Porque Deus corrige, alinha e apluma a quem Ele ama. Sabe, é por isso que a gente precisa entender. Sabe, Ele bate na ferramenta com muito rigor. Não para quebrá-la, não para destruí-la, mas para moldá-la e para transformá-la agora num instrumento útil. Ele pega aquele ferro que estava lá no canto, largado, empoeirado, todo torto, que não servia para nada, e depois que ele é submetido ao fogo, e ele passa pela bigorna, agora ele se torna uma ferramenta útil. É para isso, tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida, é para que Ele faça de mim, de você, alguém útil na vida de uma outra pessoa. Quem está me entendendo? Tem gente que não entendeu ainda que tudo que Deus faz em nós é porque Ele quer fazer através de nós. E aí às vezes a gente passa pelo processo, Deus nos alinha, mas a gente não deixa Deus usar a ferramenta. Sabe, quando uma ferramenta se torna defeituosa, ela não é abandonada, ela é alinhada. A bigorna, ela é um tratamento de choque. O fogo é uma medida extrema. Você viu como que o ferro sai do fogo? Mas essa medida extrema, ela é extremamente necessária, porque é o único meio de transformar sucata em instrumento útil. É o único meio de pegar alguém e alinhar o propósito e a vontade de Deus. Muitas vezes é o fogo intenso, é o deserto. E em terceiro lugar, nós encontramos as ferramentas úteis. Então nós temos a ferramenta que a princípio parece imprestável. Nós temos a ferramenta que está sendo derretida no fogo e alinhada. E nós temos a ferramenta útil, pronta para o seu devido uso. Antes de eu ser uma ferramenta útil, ela precisa ser preparada, afiada e moldada. Deus não vai usar a quem Ele não pode alinhar. Deus não vai usar a quem Ele não pode ajustar. Sabe, as adversidades, elas não são um fim em si mesmas, elas são pedagógicas. A gente precisa ter capacidade de aprender com as adversidades. Deus, Ele nos leva para o deserto para tratar conosco. Antes de sermos usados por Deus, precisamos ser tratados por Ele. E é interessante como cada estágio da nossa vida exige um novo nível de preparo, um novo nível de estrutura. Logo, cada estágio da nossa vida exige novos níveis de deserto. Quem está me entendendo? O deserto que me forjou quem eu sou hoje, me preparou para fazer o que Deus queria fazer comigo até hoje. Se Deus quer me levar para um outro nível, Ele precisa de um outro eu. Quem está me entendendo? E como forjar esse outro eu? Fogo, bigorna e martelo. E aí Deus vai me preparar para o próximo nível que Ele tem para mim. Sabe, gente, quando a gente entende isso, sabe, você precisa entender que Deus, Ele está muito mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Sabe, Deus, antes de sermos usados por Deus, Ele precisa tratar comigo e com você. Ele está mais interessado, sabe, em quem nós somos do que nós fazemos. Antes de trabalhar para Deus, preste atenção, antes de trabalharmos para Deus, nós precisamos ser trabalhados por Deus. Se Deus não pode trabalhar em nós,
nós não podemos trabalhar para Ele. Isso é fato. Sabe, vida é mais importante do que trabalho. Intimidade com o Deus da obra é mais importante do que o trabalho para o Deus da obra. A religiosidade nos empurra para um ativismo, para a gente achar que aquilo que a gente faz para Deus é a coisa mais importante, que aquilo que a gente dá para Deus é a coisa mais importante. Não é, é quem nós somos. E é por isso que Ele permite desertos, é por isso que Ele permite lutas, é por isso que Ele permite dificuldades, é por isso que Ele permite o fogo. Por quê? Porque o fogo é que vai nos deixar o nosso coração mole para ser moldado, é que vai nos deixar, sabe, do jeito que Ele precisa, para Ele poder nos moldar e nos aperfeiçoar. O texto diz, segundo a vontade e o propósito dEle para nós. Nossa prioridade não é a obra de Deus. Ele deve ser a nossa prioridade. Da mesma maneira que para Deus não são nossos dons e nossas habilidades que são prioridade para Ele. Não. Nós somos a prioridade para Deus. Não o que nós sabemos fazer. Até porque o que nós sabemos vem dEle. Por isso, antes de nos usar, Ele precisa nos moldar. E por isso, por amor a cada um de nós, Ele nos leva para o deserto. Ele nos coloca no fogo que nos deixa do jeito que Ele precisa. Até que chega o momento em que Ele vai precisar de nós para desafios ainda maiores. Deixa eu dizer uma coisa para você, para encerrar. Benditos os desertos pelos que eu passei até aqui. Benditos os fogos aos quais eu fui submetido. Benditas as bigornas sobre as quais eu fui colocado. Benditos os martelos que martelaram sobre mim para me alinhar e me colocar no centro da vontade de Deus para a minha vida. Benditos todos eles que me prepararam, e digo mais, benditos serão os que ainda estão por vir, porque eu não estou pronto. Eu estou pronto para viver o que nós temos vivido até aqui. Mas para viver o que Deus ainda tem, eu ainda preciso pegar algumas marteladas. E martelada sem fogo quebra, destrói. Mas quando a gente é submetido ao fogo, ela nos molda. Sabe? E quando eu digo benditos serão os próximos desertos, é que eles são um sinal de que se Deus quer fazer algo novo em mim, é porque Ele tem algo novo para fazer através de mim. Deus, Ele não desperdiça nenhuma luta na vida dos seus. Deus não desperdiça nenhum sofrimento na vida dos seus. Entenda isso. Mude a sua percepção acerca das lutas, porque Deus não desperdiça nenhum segundo de sofrimento na vida dos seus servos. Todos eles têm um propósito. Todos eles têm um propósito, que nem sempre a gente vê. E eu sei que é difícil entender quando a gente não vê, mas a gente não precisa ver, a gente só precisa crer que Ele nos ama, e Ele já provou isso quando Ele deu a vida do seu único Filho na cruz por nós. E a gente precisa crer que Ele sabe o que Ele está fazendo. E aí a gente descansa. Sabe, entregue esse deserto a Ele, descanse nele. Ele já viu o futuro. Ele está fazendo em você para poder fazer através de você. Mais importante do que qualquer coisa é alinhar você com a vontade dEle. E você sabe, mais do que ninguém, você sabe que se não fosse a luta, o problema, a dor, a adversidade que você enfrentou, está enfrentando, você não estaria tão disponível para Deus como você está. Você sabe, porque eu sei, que se não fosse as lutas, os desertos e os fogos pelos quais eu passei, Deus não poderia ter feito o que Ele fez na minha vida, e Ele não poderia estar fazendo o que Ele está fazendo através da minha vida.
Fica de pé em nome de Jesus. Deus trouxe você aqui hoje à noite para mudar a tua perspectiva, a tua percepção acerca do deserto. Sabe, é tempo de preparo, de alinhamento. Sabe, Deus já tem a solução e na hora certa e da maneira certa, a solução vai se manifestar. Às vezes a gente acha que não vai suportar. Eu já passei por momentos assim. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não dá nenhuma dor, nenhum fardo, nenhuma luta que nós não possamos suportar. Por que Ele diz isso? Porque Ele sempre vai estar conosco. E a Bíblia diz que naquele momento que acaba a nossa força, dele começa. É por isso que existe a diferença entre lutar junto a Deus e lutar sozinho. Porque quando você está sozinho, quando acabou a tua força, acabou. Mas quando você está com o Senhor, quando as suas forças acabam. E quantas vezes minhas forças acabaram? Quantas vezes minhas forças acabaram? E foi Ele que me sustentou. Foi Ele que me manteve de pé. Foi Ele que me manteve no centro da vontade dEle. Foram os desertos que me trouxeram para perto dEle. Foram as bigornas sobre as quais eu fui colocado, que me alinharam, que me aplumaram e que me colocaram no centro da vontade dEle para a minha vida, para eu poder estar desfrutando de tudo que Deus tem feito. Deserto é pedagógico. E nós precisamos aprender, porque ele só dura o tempo que nós levamos para aprender. Entrega essa luta, esse problema nas mãos do Senhor. Descansa nele, confia nele e creia que o resto ele vai fazer no tempo certo. Quando ele olhar, você viu o cara, ele bate, ele olha um pouquinho aqui. Deus está te preparando. Deus está te moldando. Porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus vai fazer grandes coisas na vida de muitas pessoas. Sabe, ferramenta torta Deus não descarta. Ferramenta torta Deus alinha para que ela possa se tornar uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. Você é uma ferramenta útil na mão do Senhor. Sabe, pode passar o que passar, Deus não abre mão de você. Deus vai fazer o que precisa fazer em você para poder fazer o que Ele quer fazer através de você.